o que realmente importa, entre parênteses, para cada um e para todos. Se você fazer uma estimativa dos processos judiciários que ainda estão em banho-maria, são milhões. E sabe qual é as queixas? Coisas fortuitas para a lei. Por exemplo, você queixar do comportamento do vizinho. O vizinho, ele realmente, ele interfere na sua vida. Com a forma, né, o modus operandi dos seus atos dentro do espaço que o compete. A sua liberdade termina quando a do vizinho termina. E a do vizinho termina quando a sua termina. Mas isso aí não é avaliado. Não houve agressão. O que aconteceu foi algo na entrelinha. Por exemplo, o som alto do vizinho, ele não me fere que eu possa mostrar flagrante, mostrar evidência física, mas me incomoda. Então isso é abstrato, subjetivo, diante da lei civil. Então eu repetir isso, essas coisas que não é incômodo para todos, eu me torno um pedante, um chato diante da sociedade. Eu estou insistindo numa coisa que não é problema para todos. Mas deixa de ser um problema? Não. Porque se é problema para um, é problema humano. Tem muita coisa que é dita, falada. Por exemplo, aqui eu estou influenciando vocês, eu estou criando opinião. Só que não é a minha intenção. Há pessoas que a sua intenção é sim criar opinião e fazer as pessoas terem um mundo ideal a partir da sua visão de ideal. Ou seja, todos que o aclamam, todos que o concordam, todos os que os holofotizam, jogam luz de admiração sobre este, e isso denota para este um mundo ideal. Porque é muito importante para ele, enquanto outros apenas estão compartilhando. Na verdade, uns estão emitindo, mas não querem nada em troca, não querem a volta. Outros querem emitir pouco e muito retorno. Já vemos por aí as prioridades de cada um, de grupos ou tipos humanos dentro dessas personalidades. Umas querem soar pouco e receber mais retornos. Outros querem soar bastante sem nenhum retorno, para não distorcer, aquilo não voltar. Seria como você dar um presente e a pessoa não gostar e te devolver. Isso que é o contexto de fama. Porque o artista ele está apenas representando a arte. Ok? Por exemplo, Beethoven é dito ocultamente como o guardião do templo da música universal. Todas as músicas são raiz nesse templo. Não importa qual. Mesmo as músicas sincopadas que lhe incomodam, que você vê como ouve, como ruído. Mas toda a música, todo o som passa pelo o nosso rei da música, Beethoven. Isso é importante? Não. É importante ouvir música, sacudir, dançar ao som da música, né? Até dentro do que é importante, inclusive os derviches, né, turcos, ligados ao islamismo, eles giram, 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 e todo mundo pensa que ele está ritualizando dança, que aquilo é uma cultura. Não. O derviche ele gira sobre si mesmo para acontecer nele uma pentadimensão.
ele externa por alguns momentos, como a realidade da embriaguez, a sua alma, para que a sua alma seja absorvida na consciência cósmica. E o seu corpo parece também se envolver, como um mecanismo de expressão desse giro, dessa dança, que todo mundo vai entender como teatral. Porque a importância deles é assistir e não entender. Dentro da questão da importância também, se você falar a verdade de coisas que são problemas, mas não são pauta, você cria um problema com os interessados naquele assunto, ou que se ocupam daquele assunto. Então você pode mostrar como importância de problema para haver soluções, se tiverem, aquilo que só no contexto geral. Aí voltamos lá para os arquivos, né, que já são arquivos mortos, de coisas sem solução. Por exemplo, o vizinho, né, fez tal coisa para mim, mas como ele não me agrediu fisicamente, apenas verbalmente, fica lá como em última instância, né, última instância mesmo. Né, vai ser resolvido talvez no futuro, num futuro bem longínquo. E dentro da importância a gente vê a impossibilidade de, apesar de sermos sociáveis, mas os bloqueios, as travas que tem na socialização, na hora de expressão, você vê no trato diário, né? No dia a dia, na família, entre amigos, nas redes sociais. Por exemplo, se você tiver um problema que é constatado medicamente como sério, se você expressar aos seus amigos, né, foi aquilo que Shakespeare falou, que quando você não precisa, aparece amigos. Quando você precisa, você vai ver os verdadeiros inimigos. Tipo isso. Quando você expressar, os seus próprios amigos, mesmo em silêncio, vão achar vitimismo de sua parte. Se você se mostrar forte o tempo todo, seus amigos, que na verdade são pseudos amigos, vão considerar você pedante. Se você se silenciar diante dos seus amigos e conhecidos, você será considerado negligente. Então, tudo o que é importante está se falando de uma importância que tem a maioria de votos, não o problema de cada um. Por exemplo, você já viu, você que já teve vovô, vovó, tem pais já de certa idade, ou conhecidos, quando eles vão conversar, raramente vem algo plausível, como por exemplo a experiência de vida. Mas sempre salpicando isso, temperando os diálogos, você vai ver uma concorrência patológica, vamos dizer assim. Vem um e diz, eu estou com uma dor nas costas, o outro logo rebate. Acaba quase parafraseando e podando a frase do outro, a queixa do outro, antes de terminar. Ele já, né, vamos dizer, na defensiva, sem ter ataque, sem guerra declarada, ele já vem, mas você não sabe, fulano, como é a minha dor. Você também vai ver isso entre os mais jovens. Você expõe um problema, por isso que eu estou demorando, mas estou quase chegando lá, na conclusão, de decidir não mais expor minha vida, mas não deixar de expor meu conhecimento. Ó, não vou explicar como eu sei disso, porque se você explicar é pedância. Como você descobriu isso tudo, Alex, que você está falando aí? Ah, é uma técnica que dá certo comigo, que pode não dar certo com outros, né? Eles vão já ficar desconfiados, pé atrás. Dá certo comigo, eu faço muitos anos, eu nasci assim, pedância. Se eu não explicar, eu sou charlatão. Mas como é que tu chega a essa conclusão? Então, quer dizer, é sempre, né, os problemas, as priorizações são sempre no âmbito do achismo. Eu acho que isso, né, o mundo ideal para mim, vou juntar mais pessoas,
para construir um mundo ideal, vamos revolucionar, né? Vamos encontrar soluções para os problemas. Só que o problema de cada um não é o mesmo problema e eu garanto isso para vocês. Por exemplo, se eu contar agora para vocês que eu tenho uma cicatriz, né? Que o que acontece na cicatriz? Foi uma ruptura, aquela parte ali fica sensível. Então qualquer mudança de tempo, de clima, você vai sentir um desconforto. É como se o corte ainda estivesse ali, ainda mais se ele foi profundo e arriscou tecidos e tubulações, né, vamos dizer, vitais. Mas você sobreviveu, mas fica com a cicatriz da vida. Você falar isso para uma pessoa, cada vez, né, que muda o tempo, e a pessoa estiver com uma felpinha, né, um espinhozinho cravado no pé, ela vai dizer, não, fulano, mas tu não sabe o quanto eu estou com um problema com um espinho no pé. Eu estou com medo de tirar e doer mais. Você não estava se queixando, você fez uma observação diante de um fato passado que tem uma consequência agora. Aquela pessoa pode tirar aquele espinho, mas ela vê aquele espinho como a coisa mais importante do universo. Porque qual é o maior problema do universo? Não é estrelas explodindo e o seu planeta. O maior problema do universo é você que vive em um planeta. Porque você sempre crerá, se tiver um problema holístico, global, vai acontecer lá do outro lado, não vai ser comigo, como nós, né? Quando foi dada a mente, nós descobrimos que vamos morrer, mas como a gente não sabe a data, não importa. Então a gente vive como se nunca fosse morrer. Ok? A gente vive nossos problemas como se nunca fosse precisar do outro que também tem problemas. Talvez se você tivesse dado um pouquinho mais de atenção ao problema do outro, na hora de resolver seu problema, você teria uma força-tarefa, você teria apoio. Agora não tens, porque recebes o que deu. Paz reverencial a todos.